E aí galera que lê Gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar a respeito de uma história que rolou muitos anos atrás e que coloca os Vingadores em combate com a Irmandade de Mutantes, onde há a primeira aparição de uma personagem importante dentro do universo Marvel. Não só isso, algumas coisas interessantes dentro dessa história e na edição especificamente que ela foi publicada aqui no Brasil. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer, conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. Curta o vídeo, curtindo o vídeo você dá uma força bacana aqui na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. E siga o nosso perfil lá no Instagram e faça parte do nosso grupo no Facebook. Além disso, se você for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar esse que vos fala, link na descrição do vídeo. Agradeço de coração ao apoio de todos vocês e vamos então bater um papo sobre esse quadrinho que eu mencionei. O quadrinho em questão é The Avengers Annual número 10, publicado nos Estados Unidos em 1981 e foi publicado aqui no Brasil em Heróis da TV número 100. E Heróis da TV número 100 marca um momento importante dentro das publicações da Marvel no Brasil, justamente pelo número 100. Exatamente, a editora Abril no período fez um grande estardalhaço, fez muita propaganda, vendeu muito bem o produto, digamos assim, mostrando a importância dessa edição comemorativa que seria Heróis da TV número 100 e também Capitão América número 100, ambas que começaram a ser publicadas em 1979 pela referida editora. As edições, tanto de Capitão América quanto de Heróis da TV, vinham com uma história de origem, bem como uma história atual dos personagens além disso, um texto do Stan Lee no começo de cada uma dessas histórias, mostrando como ele criou os personagens, de onde ele tirou a inspiração, aquela coisa toda. Então isso era bem bacana, porque você tinha um texto do Stan Lee, mais a história de origem, mais uma história atual. Dessa maneira, Capitão América número 100, por exemplo, não tinha uma história do Capitão América. Exatamente, na 100ª edição do Sentinela da Liberdade não tem história do Sentinela da Liberdade. Em Heróis da TV, vai contar com a origem, por exemplo, do Doutor Estranho e também dos Vingadores, dentre outros personagens. E eu não tenho, infelizmente, mais essas edições, nem do Capitão América, nem de Heróis da TV, que fizeram parte da minha antiga coleção, mas são são edições que ficaram, digamos assim, guardadas no meu coração por sua importância. E diga-se de passagem, eu fiquei bem feliz na época por ter chegado ali na 100ª edição e tudo mais. E isso tudo, na verdade, é muito bacana. E a história que eu estou mencionando a vocês, ela é justamente a história atual lá no período, que foi publicada em Heróis da TV número 100, que começa com uma mulher caindo de uma ponte lá em São Francisco. E nisso, no meio da queda, ela é apanhada pela Mulher-Aranha. E a Mulher-Aranha então salva a vida daquela mulher. Descobre-se que ela, na verdade, não estava tentando se matar, ela foi jogada da ponte. E nessa queda toda, nesse elemento de salvar, a Mulher-Aranha acaba lá no hospital descobrindo que a mulher está sem memória. Então, como eles não sabiam o que fazer, e acaba se descobrindo por meio da polícia que se trata de Carol Danvers, a Miss Marvel, o que então pode ser feito? A Mulher-Aranha pega e fala com o professor Charles Xavier. Ele sai de onde está, vai até São Francisco e ali ele faz uma sondagem telepática e descobre alguns elementos importantes, dentre eles de que foi a vampira quem jogou a Mulher-Aranha daquele local. E foi o momento em que a vampira tocou nela, absorveu os poderes dela e foi um período prolongado demais de absorção de poderes, onde a vampira ficou definitivamente com os poderes e as memórias da Miss Marvel. Dessa maneira, o que acaba acontecendo dentro da história é que nós temos a primeira aparição da vampira. Exatamente, foi ali na edição de número 100 de Heróis da TV que foi a primeira aparição da vampira nos quadrinhos, no anual número 10 dos Vingadores lá nos Estados Unidos. Quem escreveu essa história foi o Chris Claremont, e quem desenhou foi o Michael Golden. Tudo isso que estava acontecendo tinha por objetivo, inclusive, da vampira atacar a mansão dos Vingadores e absorver o poder do maior número possível de integrantes da super equipe. Assim sendo, a vampira parte para cima dos Vingadores. Já no começo da história essas coisas todas estão acontecendo. E ela então absorve os poderes do Capitão América, ou seja, toda aquela coisa de estratégia, de luta, isso e aquilo do Sentinela da Liberdade, e além disso,
ela também absorve os poderes do Thor, não consegue absorver os poderes do Magno e tampouco do Visão. Mas o que acaba acontecendo, ela tem poder de sobra, nisso ela acaba suplantando fácil, né, aquela situação, ela sai fora dali, porque o objetivo maior é justamente libertar a Irmandade dos Mutantes lá da prisão. E dessa maneira eles conseguem êxito nisso daí, e enquanto isso a Mística está em outro lugar fazendo o quê? Dando um jeito de neutralizar o Homem de Ferro. Assim sendo, depois de conseguir libertar a Irmandade de Mutantes, os Vingadores acabam entrando em conflito com a referida equipe e temos ali um combate monumental com muitos efeitos, muitas explosões, onde o Michael Golden pura e simplesmente brilha na arte dessa história. Os desenhos são maravilhosos, as cenas de combate são qualquer coisa. E o roteiro do Chris Claremont, pura e simplesmente, é sensacional. Uma história empolgante, do começo ao fim, que marca profundamente essa história, mostrando que dificilmente surgirá ou tem alguém que se equipare ao Chris Claremont quando se trata de escrever história dos mutantes. Assim sendo, Heróis da TV número 100 traz essa história de Avengers Anual número 10, mostrando o dia que a Vampira deu uma piaba, deu uma surra nos Vingadores e que a Irmandade de Mutantes não saiu completamente derrotada dessa edição. Outra personagem que é importante dentro dessa história é justamente a própria Miss Marvel, haja vista que ela está passando por uma situação muito difícil da vida, além de ter perdido os poderes, memórias, essas coisas todas, ela também tinha passado por vários traumas decorrentes da edição de número 17 de Grandes Heróis Marvel, que quem sabe uma hora dessa a gente conversa sobre isso. Enfim, galera, o que há nessa história, a primeira aparição da Vampira, há um combate entre os Vingadores e a Irmandade de Mutantes, que é pura e simplesmente sensacional. A Irmandade de Mutantes não sai totalmente derrotada dessa história, haja vista que parte da equipe acaba fugindo, e isso vai ter consequências depois nas histórias dos X-Men. E o Chris Claremont escreve um roteiro sensacional, ou seja, uma história antiga que vale a pena lembrar. E quem sabe uma hora dessa eu não sento aqui para chamar a atenção de vocês, para conversar com vocês novamente sobre outra história antiga, uma historinha só, que chama a atenção, que é marcada por um excelente roteiro, por um momento bacana e que tem algumas curiosidades interessantes sobre ela, por que não? E essa, pura e simplesmente, é a história do dia em que a Vampira deu um jeito nos Vingadores quase que sozinha. Vale lembrar que a Vampira é retratada nessa história com muita perversidade, uma vilã pra valer. Não há nada nela que possa lembrar a super-heroína que ela veio se tornar, tá? Tanto é que ela sequer lembra aquela personagem toda bonita, desenhada, por exemplo, pelo Jim Lee, entre outros desenhistas. Não, ela tem um rosto duro, um semblante pesado, marcando justamente uma mulher que está determinada a liquidar com os Vingadores. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E se você se lembra dessa história, caso você seja um leitor antigo, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Se não conhecia a história, dá uma procurada, vale a pena ler, porque é uma daquelas histórias que eu acho muito difícil um dia ser novamente publicada aqui no Brasil. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.